estudantes do segundo ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e procure um lugar bem confortável para você assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, mas vamos precisar também 3 folhas para a atividade final. Lápis, borracha, lápis de cor, tesoura. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo bem pertinho de você. Vamos recordar a aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidade no Trânsito. E olhe lá que a Vivi veio nos falar. Ouvimos a história do livro O Trânsito no Mundinho, escrito por Ingrid Biesemeyer Bellinghausen, certo? E também vimos a definição de trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. E nós aprendemos que o trânsito ele é constituído por 3 elementos: o ser humano, os veículos e a via, os quais devem interagir de maneira adequada entre si, para que não ocorram acidentes. Os elementos humanos são consideradas pessoas que são usuários do trânsito, como os pedestres, os passageiros, condutores e agentes de trânsito. Os veículos podem ser automotores, elétricos, propulsão humana e de tração animal. E os elementos do trânsito, a via, é composto tanto pelo ambiente natural ou tecnologicamente transformado. Nas vias encontramos os outros elementos do trânsito e também sinalização, como semáforo, placas, entre outros. E aprendemos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Vamos lembrar? O CTB é basicamente o conjunto de normas de trânsito do Brasil. Nele encontra-se todos os deveres e direitos dos pedestres, dos ciclistas e de outros tipos de condutores. Lá você pode se informar sobre placas e sinalizações, tanto nas vias quanto as que devem ser feitas pelos motoristas. E essa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre direitos e responsabilidades do trânsito. Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 35, História, Direitos e Responsabilidades no Trânsito. Eu vou aguardar você fazer.
E vamos lá? Vamos recordar sobre o trânsito. Olha o que a Vivi veio nos ensinar. Semáforo, também conhecido como sinal, sinaleira, farol ou sinal luminoso, é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades em quase todo o mundo. Utiliza uma linguagem simples e, por isso, de fácil assimilação. É composto geralmente por luzes coloridas. O controle por semáforo permite alternar o direito de passagem de veículos e pedestres. E daí, me conte, aí na sua cidade, como que vocês conhecem o semáforo, sinaleiro, sinal luminoso? Aqui em Curitiba nós usamos semáforo. Ele serve para auxiliar motoristas e pedestres a se locomoverem com cuidado pelas vias de circulação das cidades. E vamos fazer uma atividade? Você sabe quais são as cores do semáforo e o significado delas para os condutores? Vamos descobrir? Então, ali eu tenho um semáforo, ele está sem cor. Vamos ver quais são as cores e o significado de cada um? A primeira ali, que cor que é? Se você falou vermelho, acertou. E para os condutores, qual é o significado? Se você falou pare, acertou também. E no meio aqui, qual é a cor? Se você falou amarelo, acertou. E você sabe qual é o significado do amarelo para os veículos? É atenção. E o último, a cor é verde. E para os veículos significa que eles podem seguir, certo? E o semáforo para pedestres? Nesse tem um bonequinho que representa um pedestre. Na imagem tem até um de máscara, lembrando do cuidado que devemos ter com o coronavírus. E tem duas cores. O que quer dizer o bonequinho vermelho? Se você falou pare, acertou. Dá até para ver que o bonequinho está parado. E o bonequinho verde quer dizer siga. E o bonequinho está andando, certo? E vamos recordar. Em cima aqui tem o semáforo, então, para os carros. E embaixo para o pedestre. Olha que interessante. Se está o sinal vermelho para os veículos, ao mesmo tempo vai estar o sinal verde para os pedestres. Então, para o veículo, pare. Para os pedestres, siga. Se no semáforo está o sinal verde para os veículos, ao mesmo tempo vai ficar o sinal vermelho para os pedestres. Ou seja, para os veículos, siga. Para os pedestres, quer dizer que é para parar, certo? Então é bom a gente sempre olhar nos dois, certo?
E a Vivi veio nos ensinar sobre o trabalho de uma pessoa bem importante para o trânsito. Você já viu um agente de trânsito trabalhando? O agente de trânsito é o profissional que fiscaliza o tráfego de veículos, a fim de evitar acidentes e engarrafamentos nas vias das cidades. Além disso, são responsáveis por orientar os pedestres nas vias urbanas. Os agentes mantêm a ordem, emitem notificações, participam de ações educativas, conscientizando os motoristas e pedestres. Eles são o elo entre o poder público e a sociedade nas mudanças efetivas do trânsito do nosso país. E para aprender mais um pouco sobre o trabalho dos agentes de trânsito, vamos assistir um vídeo produzido pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós, agentes, trabalhamos todos os dias em diversas situações com o objetivo principal de garantir a segurança e a fluidez do trânsito. Um dos nossos trabalhos é a coordenação do trânsito no semáforo quando ele deixa de funcionar, seja por motivos de clima, como acontece muito em dias de chuva, ou então por desligamentos programados. Nós temos também o trabalho com os guinchos, em que a finalidade principal é cumprir a medida administrativa quando um veículo é autuado e estacionado em desacordo com a regulamentação. Guia rebaixada, local proibido, calçada. Atuamos em obras, auxiliando a fluidez do trânsito, efetuando bloqueios quando necessário e também buscando caminhos alternativos, visando evitar os congestionamentos. Fazemos também a fiscalização com o radar estático, que é o atendimento de uma demanda da população no sentido de fiscalizar e inibir o excesso de velocidade. Também postos fixos de fiscalização. Estamos presentes nos principais pontos da cidade para inibir que os condutores cometam infrações e trazendo mais segurança tanto para os ciclistas, pedestres e demais usuários da via. Fazemos a fiscalização do STAR, que é o estacionamento regulamentado, que tem como objetivo principal garantir a rotatividade das vagas, assegurando que o maior número de veículos possam se utilizar dessas vagas. Temos também a Escola Pública de Trânsito, chamada EPETRAN, que atua na educação, em palestras nas escolas para as crianças e jovens. A CETRAN trabalha para garantir um trânsito mais seguro para todos. E daí, gostou de aprender um pouco mais sobre o trabalho dos agentes de trânsito? Mas para aprender um pouquinho mais, nós vamos falar com a Vivi. Os gestos do policial ou agente de trânsito são bem importantes. Esses prevalecem sobre qualquer outro tipo de sinalização. Vamos conhecer? Então, um dos trabalhos dos agentes de trânsito, dos policiais, é coordenar o trânsito quando o semáforo deixa de funcionar. Nós vamos aprender a identificar e respeitar os gestos desses profissionais. Vamos lá? Primeiro, a mão para cima. Você sabe o que isso quer dizer? Braço direito para cima, posição vertical. Quer dizer que é uma ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Então, quando o agente de trânsito estiver com o braço direito para cima, quer dizer que todos os veículos têm que parar, certo? Vamos ver outro? Braços abertos horizontalmente. Então, os dois braços abertos. Sabe o que isso quer dizer? Ordem de parada para todos os veículos que vêm em direção frontal aos braços estendidos. Então, se o agente de trânsito estiver na via com os braços estendidos, os veículos que estão vindo de frente têm que parar, certo? Próximo. Somente um braço aberto, posição horizontal.
ou seja, somente um braço. Pode ser desse lado ou do outro, certo? E olha o que quer dizer. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos que vêm em direção frontal ao braço estendido. Então, tá vindo os veículos. Se o agente estica o braço, quer dizer que os veículos desse lado que estão vindo de frente têm que parar. Se for do outro, a mesma coisa, certo? E esse outro aqui, ó. Braço estendido horizontalmente com a mão subindo e descendo. Ordem para diminuir a velocidade. Então, se o agente de trânsito estiver com o braço estendido e fazendo um movimento de cima para baixo, quer dizer que tem que diminuir a velocidade, certo? E olhe lá, se o braço estiver estendido horizontalmente, agitando luz vermelha para um determinado veículo, ou seja, o agente de trânsito vai estar parado, mas com uma luz vermelha agitando para um veículo. O que deve fazer? Ordem de parada para o veículo que a luz está sendo direcionada, certo? E esse outro? Braço levantado verticalmente, movimentando para trás e frente. Então, o braço levantado, movimentando para trás e frente. Sabe o que quer dizer? Ordem de seguir. Então, se tiver assim, pode continuar, que o agente de trânsito está dando permissão para continuar o seu caminho, certo? Aprendemos, então, alguns gestos do agente de trânsito. E a Vivi veio com uma outra ideia. Vamos recordar as placas de trânsito? Até ano passado nós estudamos um pouquinho sobre as placas. Então hoje nós vamos recordar, certo? E olha lá o que a Vivi veio nos dizer. As placas de trânsito são sinais verticais que indicam ordens, locais e ou normas de circulação aos condutores, divididas em diversas categorias. Elas têm como intuito organizar o trânsito e facilitar a vida dos motoristas por meio da comunicação visual. Então, agora nós vamos recordar as categorias das placas, certo? Categoria de placas de regulamentação. Então, as placas de trânsito de regulamentação, por exemplo, informam aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Já falamos disso no passado, lembra? Então vamos fazer uma atividade? Vamos relacionar as placas ao seu significado? Eu vou ler aqui os significados, aí vou dar um tempo para você fazer. Proibido estacionar e parar, pare, permitido estacionar, dê a preferência, proibido estacionar. Agora você vai relacionar então as placas ao significado.
E daí, já conseguiu relacionar? Vamos lá? A primeira aqui, aonde que você acha que encaixou melhor? Se você falou permitido estacionar, acertou. É só lembrar, quando só tem o desenho sem nada na frente ali, quer dizer que é algo permitido, certo? E a segunda? Se você falou proibido estacionar, acertou também. Olha a diferença de uma para outra. Essa aqui não tem nada dizendo que não pode. Essa aqui já tem uma linha vermelha. Então já está falando que está proibido. E a terceira? Se você falou que é proibido estacionar e parar, acertou. As três são parecidas, né? Como eu falei, essa não tem nada, é permitido. Essa tem uma linha diagonal, proibido. E essa daqui, ó, tem um X em diagonal, né? Um de cada lado. Quer dizer que é proibido, extremamente proibido. Não pode fazer. No caso, proibido estacionar e parar. E a próxima? A próxima tá fácil, é a placa de pare. E a próxima? Dê a preferência. Essas duas placas, nas placas de regulamentação, são algumas que são bem diferentes, porque todas elas são redondas e essas não. Por quê? Para chamar a atenção, principalmente do condutor, porque elas, se você ver até de costa, você vai conseguir identificar por elas tendo desenho diferentes, certo? As placas de advertência, que é outra categoria, que tem por finalidade alertar os usuários da via sobre alguma condição perigosa, certo? E vamos fazer de novo a atividade de relacionar a placa com o significado? Vou ler o significado para ficar mais fácil. Passagem sinalizada de escolares, travessia sinalizada de pedestres, área escolar, travessia de ciclistas, obras da pista. Agora eu vou deixar você relacionar a placa ao seu significado, certo?
Já conseguiu relacionar? A primeira aqui, onde você relacionou? Aqui tem duas bem parecidas. A primeira significa que é uma área escolar. E a segunda? Se você falou que é uma passagem sinalizada, acertou. E eu falei que elas eram parecidas. Essa daqui fica próxima a escolas. E essa daqui fica próxima à faixa de segurança que tem ou na frente ou próxima à entrada da escola, certo? Vamos para a próxima. Essa é a placa de advertência mais diferente, porque ela tem uma cor diferente da amarela, né? Que são as outras, que quer dizer obras na pista. E a próxima, se você marcou travessia sinalizada de pedestre, acertou. E a última tá fácil, né? Travessia de ciclistas. E vamos para outra categoria, placas de indicação, que foram desenvolvidas para identificar vias e locais de interesse, bem como orientar os condutores quanto a percursos, distâncias, destinos, certo? Vamos fazer a atividade de novo? Então tem as placas e olha o que está escrito embaixo. Referência quilométrica, serviço auxiliar pronto-socorro, serviço auxiliar parada de ônibus, serviço auxiliar telefone, identificação de divisas de estados. E agora eu vou dar um tempo para você relacionar as placas ao significado, certo? E daí, já conseguiu relacionar as placas ao seu significado? Vamos lá! A primeira aqui,
Ah, essa tá fácil, porque nós estudamos elas nos ícones de localização. Serviço auxiliar, pronto-socorro ou hospital. E essa segunda aqui, essa tá mais difícil, né? Mas ela é uma placa de referência quilométrica, ou seja, ela fala quantos metros, quantos quilômetros para chegar a alguns destinos. E a próxima? Também tá fácil, né? Serviço auxiliar telefone. E a próxima? Que está escrito Divisa de Estados, Mato Grosso do Sul. Só lendo a placa já dá para adivinhar. É uma placa de identificação de divisas de estados. E a última, é claro, né? Serviço auxiliar parada de ônibus. E outra categoria são as placas educativas, que têm a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento, a um comportamento adequado e seguro no trânsito. Pode conter mensagens que reforcem normas de circulação. Vamos ler? Use o cinto de segurança, obedeça à sinalização, só ultrapasse com segurança, pare fora da pista, ultrapasse somente pela esquerda, longo trecho em declive, luz baixa ao cruzar veículos, não ultrapasse com faixa contínua, sob neblina use luz baixa, sob neblina reduza a velocidade, verifique os freios, certo? Então, aprendemos sobre as diferentes categorias de placas de trânsito. E a Vivi tem uma ideia. Vamos confeccionar um jogo da memória das placas de trânsito? O que vocês acham? Eu achei a ideia bem legal. E os materiais que nós vamos precisar? 3 folhas de papel sulfite branco, canetinhas ou lápis de cor e tesoura. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo bem pertinho de você, enquanto eu me organizo aqui também, certo? Então vamos fazer o nosso jogo da memória, e esse jogo da memória é um jogo bem diferente. A gente está acostumado a fazer jogo da memória com pares iguais, ou seja, a mesma figura em um e no outro. Esse não vai ser assim, não. Nós vamos precisar, então, das 3 folhas e nós vamos recortar as cartas nessas folhas. Vou mostrar uma aqui para vocês. Primeiro, pega a folha, dobra no meio, cantinho com cantinho, vinca bem, certo? Agora vou dobrar no meio, mas do outro lado. Abre de novo. E agora, aqui esse canto eu vou levar até o meio. De um lado, dessa maneira aqui, e do outro também. Vincando bem ali. Agora eu vou abrir. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Para isso, vou ter que cortar a minha folha. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer isso com as outras 2 folhas também. Então, 8 cartas com a outra folha, mais 8 com a outra, mais 8, certo? E agora, para o primeiro montinho aqui de cartas com 8, eu vou escolher
placas. Placas. E você vai escolher as placas que você quiser. Vai desenhar. Já fiz aqui, ó. Escolhi as minhas placas e desenhei elas, certo? Para o outro montinho de 8 cartas, eu vou escrever o significado dessas placas. Então, aqui, ó, ciclistas à esquerda. Ó, semáforo à frente. Serviço auxiliar pronto-socorro. Então, uma placa vai ter que ter na outra o significado dessas placas. E no próximo montinho de 8 cartas, eu vou colocar que tipo de categoria que é. Aqui são placas de indicação. Vamos ver o outro, ó. Semáforo à frente. Essas são placas de advertência, certo? Outro, do ciclista, é uma placa de regulamentação. Entenderam? Vocês vão então, em um montinho, desenhe as placas, no outro coloca qual o significado dessa placa e no próximo a categoria. Como eu falei, vamos jogar daí de uma maneira diferente. Aqui não vai fazer duplas, vai fazer trios. Então você vai fazer 24 cartas. 8 com as placas, 8 com o significado e 8 com as categorias. Eu vou aguardar você fazer.
aí, já confeccionou o seu jogo? E como eu falei, vamos jogar da mesma maneira, virando as cartas, mas ao invés de virar 2, vai virar 3. Tem que fazer o trio para fazer ponto, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!